E aí, o vídeo já começou te dando água na boca, fala sério, né, gente? Esse chocolate derretendo aí no meio desse petit gâteau é pura tentação. Mas e aí, gente? Me conta, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz que vocês estão aqui me assistindo. E a receita que eu vou mostrar pra vocês hoje é uma receita super facinha, super especial e deliciosa de petit gâteau de chocolate. E fala sério se essa receita não super combina com essa estação que a gente tá agora e com o friozinho que já vai chegar, fala sério. Então já começa esse vídeo me deixando o like pro YouTube indicar para todo mundo ver essa receita maravilhosa. Aproveita também, se inscreve no canal se você tá me assistindo aqui e não é inscrito. Tá esperando o que para se inscrever e ativar o sininho? E aproveita e compartilha pra geral ficar sabendo dessa receita. Mas chega de enrolação e bora ver o passo a passo desse petit gâteau. Então, para a primeira parte da nossa receita de petit gâteau, nós vamos iniciar com uma panela. Então, dentro dela nós vamos colocar 4 ovos inteiros e em seguida 135 gramas de açúcar refinado, tá? Nós vamos levar ao fogo, vamos ficar misturando até ficar no ponto que eu venho trazer para vocês qual que é, tá? Então, olha só, gente, depois de ficar mexendo ali no fogo por aproximadamente uns 10, 15 minutinhos, esse daqui é o ponto da nossa misturinha de ovos com açúcar no fogo, tá? Eu vou vir aqui do outro lado para mostrar mais de pertinho para vocês terem uma noção ainda melhor do ponto que tem que ficar essa misturinha. Eu vou ressaltar para vocês que muito importante de levar essa mistura ao fogo é colocar no fogo muito baixo para que esses ovos não virem omelete, tá? Então assim, muito importante, coloca no fogo bem baixinho e mexe o tempo todo até ficar nessa textura aqui que eu tô mostrando pra vocês. Então agora que tá nessa textura, a gente vai colocar dentro da batedeira e nós vamos bater até essa mistura ficar totalmente fria em temperatura ambiente, porque aqui ela está quente, quase morna na verdade, mas nós vamos bater até que ela esfrie e fique em temperatura ambiente. E aí eu mostro para vocês também como que ela vai ficar depois de bater e depois de ficar fria. Olha só, então eu tô batendo aqui até essa mistura ficar fria. Eu vou levantar aqui e vou mostrar para vocês como que ficou. A misturinha ela ficou esbranquiçada e o ponto dela, ó, é ponto fita, ponto fio. Quando a gente ergue o batedor, a misturinha fica escorrendo do batedor, tá? Então é essa a textura que tem que ficar a nossa misturinha dos ovos com o açúcar. Então agora nós vamos para uma outra parte da nossa receita para continuar esse nosso petit gâteau. Então, olha só, eu reservei aquela misturinha de ovos com açúcar, vou partir para outra parte da nossa receita, que é derreter o chocolate, tá? Aqui a gente tá derretendo 150 gramas de chocolate ao leite. Você pode derreter diretamente no micro-ondas ou em banho-maria. E ainda com o chocolate quente, nós vamos introduzir 135 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente para ajudar a derreter ali com o chocolate que ainda está quente. E um ponto muito importante aqui na hora de derreter o chocolate, seja em banho-maria ou no micro-ondas, é que você vá derretendo aos poucos em temperatura não muito alta para esse chocolate não queimar, tá? Então assim, a ideia é só derreter esse chocolate. Então a gente derrete, ainda morno, a gente coloca essa manteiga que está em temperatura ambiente e vamos mexendo ali até que fique tudo uma mistura bem homogênea e consequentemente um pouco mais líquida, né? Porque essa manteiga vai praticamente sumir dentro desse chocolate. Então eu vou continuar mexendo aqui e vou mostrar para vocês como que vai ficar uma mistura super lisinha e super brilhante de chocolate com essa manteiga. Então olha só, gente, ó, a gente continuou mexendo e olha como que fica uma mistura super liquidazinha, mas ainda assim um pouco cremosa por causa da textura do chocolate. Então agora, depois que tiver nessa texturinha aqui, totalmente derretido, totalmente homogêneo, nós vamos colocar esse chocolate com a manteiga dentro da nossa tigela com ovos e açúcar.
Então, ó, é bem simples, é só derramar toda essa misturinha de chocolate, raspa bem aí para não sobrar nada nessa tigela, para não ter desperdício. Então é só colocar ali e agora a gente vai misturar com a ajuda de uma espátula, tá? Não precisa bater com força, nem misturar muito rápido, vai ali com leveza, tá? Conforme você for mexendo, você vai percebendo que a textura é super cremosa, já fica com textura de massa mesmo antes de introduzir a farinha, o amido de milho. Você vai perceber que essa massa ela já vai ficando com uma textura maravilhosa e você também vai percebendo que ela fica um pouco espumosa, tá? Mas aí é só você ter um pouquinho de paciência, continuar mexendo ali, que consequentemente essa mistura vai ficar totalmente homogênea. Então é só misturar ali bastantinho. Eu confesso pra vocês que misturando aqui esse chocolate dá uma vontade de experimentar, né? Então aqui, ó, depois que nós deixamos a misturinha totalmente homogênea com o chocolate, nós vamos introduzir os sólidos, tá? Então aqui com a peneira a gente vai colocar somente 40 gramas de farinha de trigo. É muito importante a gente peneirar, tá? Pra ficar levinha, a massa bem airada. E em seguida nós vamos colocar 20 gramas de amido de milho. Caso você tenha na sua casa fécula de batata, você também pode usar no lugar do amido de milho, tá? Então aqui acredito que seja muito mais comum ter nas nossas casas o amido de milho do que a fécula de batata, não é verdade? Então assim, ó, então eu tô passando essa receita para vocês, substituindo a fécula de batata por amido de milho, que é o que eu estou usando aqui, tá? Então a gente colocou esses sólidos, a gente continua mexendo até ficar uma mistura 100% homogênea, tá? Você percebe também que já muda de textura, fica um pouco mais cremoso, fica parecendo uma massa de bolo realmente. Então a gente mistura bem, vai trazendo do fundo, raspa nas beiradas, tá? Não deixa a farinha solta aí no meio da sua massa, mistura bem, tudo certinho. E é bem simples, tá, gente? Esses daqui são os únicos ingredientes da nossa massa. A nossa massa não vai fermento em pó, tá? Então é assim, ó, é somente esses ingredientes que nós vamos colocar para fazer o nosso delicioso petit gâteau. Então depois que a gente continua mexendo, essa é a textura da nossa massa, tá vendo? Bem cremosona, bem deliciosa. Então depois que chegou nessa textura aqui, nós vamos colocar nas nossas forminhas para fazer o nosso delicioso petit gâteau. Então, olha só, gente, essas são as forminhas que eu vou utilizar para colocar a massa do nosso petit gâteau. Essas forminhas são aquelas forminhas de alumínio, sabe? Que normalmente são grandes, onde a gente leva frango, peru para assar no forno. Eu encontrei essas bem pequenininhas e super em conta no mercado, tá? Então, você não precisa comprar uma forminha aí de cupcake ou uma forminha de petit gâteau, tá? Então, eu tô passando aqui para vocês um jeito de ficar mais em conta essa receita, tá? Então você não precisa gastar aí com forma. Então compra essas forminhas assim de alumínio que vem bastante, vem 10 unidades, tá? Então aqui para fazer o nosso petit gâteau eu tô utilizando apenas 3 forminhas dessa de alumínio. Isso porque essas forminhas têm 210 ml cada uma. Então essa receita, caso você for utilizar aquelas forminhas de petit gâteau ou de cupcake, você pode utilizar 6 unidades daquelas, tá? Porque elas são menores. Mas caso você for utilizar essas forminhas de alumínio igual eu tô utilizando aqui, você pode usar apenas 3. E muito importante, você vai untar essa forma com manteiga e com farinha, tá? Para que saia muito mais fácil esse petit gâteau na hora de desenformar. Então aqui, gente, ó, eu coloquei até a metade da forma, eu coloquei a nossa massa e em seguida eu tô colocando 2 quadradinhos de chocolate ao leite, tá? Colocar o chocolate ali no meio do nosso petit gâteau é totalmente opcional, você põe se você quiser, se você tiver na sua casa. Mas eu já vou avisando para vocês que faz toda a diferença, fica uma delícia ali no meio. Então depois que você colocar o chocolate, você coloca o restante da massa para cobrir esses quadradinhos e não precisa colocar a massa até
até o topo da forma, tá? Porque apesar de não ter fermento na nossa massa, ela vai dar uma crescidinha, tá? Por causa dos ovos, ela vai ficar uma massa bem levinha e bem airadinha. Então, por isso que não precisa colocar até a borda, porque senão vai derramar. Então, coloca ali um tantinho até que sobre pelo menos uns 2 ou 1 dedo, para que não derrame. Então eu fiz aqui a primeira, ó, a gente dá uma batidinha, dá uma ajustadinha, porque a nossa massa ela tá bem firminha. Então só para espalhar um pouquinho melhor na forma, você pode dar uma chacoalhadinha ali. E para levar para assar, para ficar muito mais fácil, como são 3 forminhas pequenininhas e para elas não ficarem direto na grade, eu tô colocando aqui dentro desse refratário. Então agora eu vou colocar a massa nessas 2 outras forminhas e mostro para vocês como que elas ficaram. Então olha só, gente, eu acabei de colocar a nossa massa dentro dessas 3 forminhas, todas elas estão com aqueles pedacinhos de chocolate. Então agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 210 graus por aproximadamente 5 a 10 minutos. Essa parte de assar ela é muito importante, tá? Fica de olho aí para não assar muito e esse petit gâteau virar um bolo, tá? Então lembrando, petit gâteau, a massa dentro, ela é bem molhadinha. Então assim, fica de olho no seu forno. Ele vai estar pré-aquecido e ele vai assar super rapidinho, porque a temperatura é 210 graus. Então eu vou levar para assar e já venho mostrar para vocês como que ficou. E olha só, gente, que lindinhos que ficaram nossos petit gâteaux, tá? Eu acabei de tirar do forno, então tá bem quente. Então agora eu vou deixar esfriando por aproximadamente uns 5 minutinhos para conseguir desenformar sem quebrar, tá? Então deixa descansando aí, esfriando. E assim que eu desenformar, eu venho mostrar para vocês como que ficou. E olha só, gente, desenformei. Essa parte que vocês estão vendo aqui é a parte de baixo do nosso petit gâteau. Pra não correr o risco de quebrar, eu não vou virá-lo, ao contrário, tá? Porque ele vai estar bem molezinho por dentro. Então, por isso que é importante você untar a forma, colocar numa forma que você quiser colocar, porque pode ser que não seja possível você virar ao contrário, tá? Mas esse daqui é o resultado dos nossos petit gâteaux. Então, agora, pra dar um charmezinho, ficar bem bonitinho, eu vou colocar por cima açúcar confeiteiro. Isso daqui, gente, é 300% opcional, tá? Eu tô colocando só pra ficar mais bonitinho. E como essa receita aqui é uma opção pra você fazer como sobremesa aí no seu almoço, jantar de Páscoa, por isso eu tô colocando esse açúcar refinado pra ficar bem bonitinho. Então assim, eu vou vir aqui, vou mostrar mais de pertinho pra vocês verem o quão bonitinho ele fica. E super delicadinho. Olha só, gente, que gracinha. Que bonitinho que fica, ele dá esses formatinhos de ondinha do lado por causa da nossa forminha de alumínio, super em conta, né? Fala a verdade, muito melhor do que ficar gastando horrores aí com forminhas pequenininhas de cupcake. E olha só, gente, enquanto eu tava mostrando pra vocês ali o cupcake somente com o açúcar refinado em cima, eu achei que ficaria ainda mais gracinha colocando esses pedacinhos de chocolate por cima. Mas de novo, qualquer coisa fora da receita assim é totalmente opcional, tá? Você coloca se você quiser. Então agora, depois que eu já enfeitei e deixei ele todo bonitinho assim por fora, vamos aí de realidade mostrar esses nossos petit gâteaux por dentro, como é que eles estão, se eles de fato estão deliciosos. Então olha só, gente, eu tirei um petit gâteau ali e coloquei no prato para cortar e mostrar para vocês a realidade desse petit gâteau, que fala sério, já dá vontade de comer só por esse chocolate que derreteu em cima. Mas agora, para mostrar a verdade, eu vou cortar aqui no meio, vou dar uma apertadinha para vocês verem essa cremosidade, tá? Então eu vou cortar aqui de novo. Olha só, gente, dá água na boca só de olhar. Não é possível que você vá resistir e não vá fazer essa receita aí na sua Páscoa. Essa receita é uma ótima opção caso você seja convidado a levar algum doce na casa de alguém, ou se você for preparar algo, né, na sua casa para um almoço ou um jantar de Páscoa, onde cada um leva alguma coisa. Essa é uma ótima opção para você servir. Olha só, gente, olha essa cremosidade. Esse chocolate, ele derrete na boca, é muito gostoso. Você serve ele ainda quente. Caso você vá servir frio,
Ele vai ficar ainda super cremoso, mas a textura vai ser diferente dessa daí que eu tô mostrando pra vocês. Então, uma dica, serve ainda quente. Mas me diz aí, você vai resistir a esse petit gâteau? Eu acho que não, né? E aí? Valeu ou não valeu a pena ficar aqui até o final desse vídeo para aprender essa receita maravilhosa de petit gâteau de chocolate? Fala sério, gente, que receita fácil, é tão pouquinho tempo no forno, é tão rapidinha, tão maravilhosa. E eu vou dar a opção para vocês também de comerem com sorvete. Afinal de contas, petit gâteau e sorvete tem tudo a ver. Então já deixa o like caso você ainda não tenha deixado o like. Se você ainda não se inscreveu também, se inscreve, ativa o sininho, não perde os próximos vídeos que estão mais incríveis ainda do que esse. Compartilha para todo mundo ver essa receita, para fazer aí no final de semana ou na semana de Páscoa que já tá chegando. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.